E a vereadora doutora Flávia Carvalho, nossa dentista oficial, promoveu o primeiro fórum de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Veja só. Bom, gente, o programa Plantando Ideias está aqui hoje na Câmara Municipal e nós estamos participando do primeiro fórum de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. E eu estou aqui com a idealizadora desse projeto, que é a vereadora Flávia Carvalho, e a gente vai falar exatamente sobre isso. Olha, é um tema extremamente relevante, principalmente no nosso país, que é muito comum, só que fica muito debaixo do pano, entendeu? E eu queria que você falasse para nós, você trazer à tona esse tema, é para abalar as estruturas, né, Flávia? Na verdade, é preciso, inclusive, ter muita coragem, né, Daniela? Mas a gente precisa fazer isso. Quando a gente fala e chama as pessoas para discutirem esse assunto, para ser multiplicadores desse assunto, o que nós queremos com isso? Fortalecer a nossa sociedade para proteger as nossas crianças. A partir do momento em que as pessoas começarem a discutir, a falar sobre isso, a denunciar as agressões, né, as pessoas começarem a ser punidas, aí sim nós conseguiremos ver um resultado do nosso trabalho. O fórum, ele é o início. Uberlândia não tinha, né, no calendário oficial do município um dia para falar sobre o assunto, que é o abuso sexual de crianças e adolescentes. Tem uma data, né, nacional, 18 de maio. Existe uma data nacional que era 18 de maio, que não era aplicada aqui na nossa cidade. Temos muitos serviços, eu acho que a gente precisa lembrar isso. Nós temos uma rede especializada que cuida das crianças, nós temos uma defensoria pública, temos a promotoria pública, temos juizados especiais, delegados especiais nesse assunto, né? Mas ainda não temos uma sala de depoimento especial para essa criança. Então, muitas coisas nós precisamos buscar para trazer essa melhoria e incentivar cada vez mais as pessoas a denunciarem. Acontece perto de você, acontece perto de mim, perto de você que está em casa nos assistindo. Muitas vezes a gente vê os sinais, a gente vê os sintomas e fica se perguntando, será que não é invenção da minha cabeça? Será que eu estou enxergando a coisa da maneira certa? Mas é preciso parar para ouvir o choro calado dessas crianças. O porquê da mudança de comportamento, o porquê que essa criança está tão submissa ou tão rebelde. A gente precisa começar a observar esses sintomas. E é isso que nós estamos falando aqui, mostrando para as pessoas como é o abuso sexual infantil, como ficam essas crianças. As consequências disso para a vida adulta. As consequências disso para a vida adulta, elas são assim, para uma vida inteira, são fundamentais. Então, tipo assim, você tirou da criança o direito dela de ser criança, dela desenvolver a sexualidade dela de uma forma natural, né? E quem foi que fez isso? Como essa pessoa está vivendo hoje? Ela ainda continua vivendo com a vítima? E está sofrendo. E outra coisa, pode promover isso em outra criança. Com certeza. A partir do momento em que ela sofreu essa violência, ela vai conviver com esse trauma o resto da vida e ela se torna um possível agressor. Né? Ela se torna um possível replicador dessas ações que foram com ela. Foi normal, né? E quando a gente fala assim, a criança está rebelde, não sei o quê, vamos observar se não é porque ela está querendo nos dizer algo e nós não estamos dando atenção suficiente. Eu acho que nós precisamos pensar isso tudo num contexto da família, precisamos chamar a atenção dos familiares, encorajar as mães, né, a denunciarem caso aconteça dentro de suas casas, a repensar esse contexto como um todo. Flávia, outra coisa, você como mulher, eu também como mulher, a gente também tem que orientar as mães, Flávia. O que você acha? Por exemplo, a mãe tem que tomar um cuidado de quem leva para casa também, não é verdade? A gente tem que saber, meu filho, eu não posso colocar meu filho em risco assim, a gente tem que saber, por exemplo, se eu tenho uma comida boa, eu não posso dar aquela comida boa para, sabe, colocar em risco para os cães, não é verdade? Eu acho que nós temos que trabalhar no sentido de preservar as nossas crianças. E hoje a gente entende o quê? É uma carência muito grande que todos nós, seres humanos, enfrentamos. Né? Nós precisamos sim de um afeto, de um carinho, mas nós precisamos conhecer quem é a pessoa que vai nos dar o afeto e o carinho. Exatamente. Quem é que vai dividir os momentos com o nosso bem mais precioso, que são os nossos filhos. Então, a responsabilidade da mulher, Daniela, ela é sem dúvida nenhuma muito maior do que a de um homem. O pai, ele separa da mãe, ou ele fez o filho e nunca mais voltou, ela ficou ali com toda a responsabilidade para ela. Mas ela não ficou com essa responsabilidade para ela porque isso é um peso ou um castigo. Isso é porque um
um dom, é um presente, o filho é um presente. E se nós tivermos que abrir mão de muitas coisas na vida para cuidar e zelar da nossa família, nós seremos recompensados por aquele que realmente pode nos dar muito mais, que é o nosso Senhor Deus. Então vamos incentivar o Disque 100, Disque de denúncia. É facinho, gente, Disque 100. Então se a pessoa às vezes você está assistindo aí, tem um familiar ou tem um vizinho que você está vendo, você está escutando, não deixa passar não. Isso pode trazer graves consequências para essa criança. Essa criança pode se tornar inclusive um adulto rebelde, um adulto inclusive assassino por conta disso. São graves as consequências de uma criança. Isso, e eu gostaria de finalizar, Daniela, pedindo, para que as pessoas se tornassem multiplicadores desse assunto. Claro. Vamos levantar essa bandeira, vamos falar sobre isso, vamos levantar esse tapete e tirar essa sujeira que está lá embaixo. Claro. Porque nós temos provas concretas que em 2014, no ano da Copa do Mundo, quando foi feita uma ampla divulgação do Disque Denúncia, quando foi feita uma ampla divulgação de que violência sexual contra crianças e adolescentes é crime, mais de 10 mil casos a mais, né? Tipo assim, nós tivemos 90 mil casos denunciados naquele ano. Em 2015 tivemos 80 mil casos. Por quê? Porque paramos de falar no assunto. Então nós não podemos nos calar, nós não podemos parar de falar sobre isso. E é isso que eu convido você a estudar um pouquinho, a entender um pouquinho. Não fica só indignado naquele momento onde você ouve falar de um caso de estupro a um bebê de 9 meses, ou de 1 ano e pouquinho, ou de uma criança que está sendo levada à prostituição com apenas 12 anos. Não fique indignado momentaneamente. Faça parte dessa causa, vamos juntos, porque essa é uma causa que depende de todos nós.